Buenas noches, hermanita. Olá, que tal? Olá, que tal? Nossa, agora acabei de ver que eu tomei de parede aqui, tô de azul, né? Eu desci um pouquinho, tava muito alto. Boa noite, gente. Vocês que estão aí, boa noite, Mandy. Boa Seja noite, bem. gente. Olha, gente, pra gente começar aqui, não vamos perder muito tempo, não. Já vai todo mundo lá embaixo no aviãozinho, inclusive eu e a Amanda vamos fazer o mesmo. Eu não E vamos, fiz isso. vamos indicar essa live. Eu não fiz ainda, mas se você já fez, então vamos indicar essa live aí pro pessoal. Vai lá no aviãozinho e vai marcando os seus amigos. Vai Mandar pra marcando você, todo Nilton. mundo que precisa desse tema hoje. Tô mandando aqui, ó, pro povo, ó. Faz o mesmo, gente. Faz o mesmo. Todo segundo o povo fala, nossa, esse Newton não esquece, né? Não, não esqueço. Eu sempre lembro de vocês que Aí, estão ó, meu aqui. Deus certo. A Bibi entrou. Tem um povo entrando que eu chamei. Ah, vamos lá. Vamos pôr esse povo aqui. Feito. Ó, até minha mãe já entrou na live. Ô, dona Eli, minha mãe tá aí, firme e forte. Sueli, bem-vinda, viu? Amanda, se apresente para quem não te conhece, se apresenta aí. Peraí, deixa eu levantar aqui que eu deixei baixo. E Aí, eu deixei alto. Vamos lá. Bom, vai meu lá. nome é Amanda Marques, sou consagrada da comunidade católica Pantocrator. Na forma aqui de aliança, né? Tenho meu trabalho, sou psicóloga e tenho meu consultório, atendo online e também um consultório aqui lá em Campinas, porque agora eu tô em Hortolândia, eu moro aqui. E é isso. Oi, Bibi, saudade! Ai, que saudade! Pronto, Oi, passou. Bibi. Saudade. Se você é amiga da Amanda, né, é gente boa, então. É do Rio, vamos lá quando acabar a quarentena, Nilton, passar uma Isso, temporada no vamos ao Rio. Rio de Janeiro. Olha, então, deixa eu me apresentar para os seguidores da Amanda. Eu sou Isso. Nilton Sagrado, celibatário, sou missionário da comunidade Pantocrata. Na forma de vida comum, ela disse que ela é da aliança, eu sou da vida comum, né? Eu vivo exclusivamente para a missão. E estamos aqui hoje para falar sobre esse tema que já está lá fixado nos comentários: ser só versus estar só. Né? Então, vamos falar sobre isso. Já dizendo para vocês que o tema está muito bom. Fizemos a nossa reunião de pauta antes dessa live, então está tudo fresquinho. Então, se vocês tiverem perguntas, mandem para a gente que a gente quer ajudar, a gente quer responder. Essas lives têm sido muito legais. Eu não sei, Amanda, o retorno que você tem tido, mas eu tenho tido um retorno assim, do pessoal que tem acompanhado, tem achado bem legal, tem mandado partilhas, tem pedido ajudas, isso é muito bom. A nossa live não é uma live para você ficar assistindo, a gente não quer que você assista. A gente quer que você assista, mas você traga para a sua vida todo esse conteúdo, e não só um conteúdo, mas essa experiência que Deus quer dar para nós aqui de cura. Né? Também é uma live de nos fazer crescer. Né? Nós temos que crescer e Deus quer fazer isso com a gente. Certo, Amanda? Isso mesmo, é. Eu também tenho recebido aí os comentários que tem sido muito legal. E é isso que a gente espera, né? Que vocês participem, que nós possamos trocar ideias, trocar experiências, partilhar da nossa vida. E para a gente poder propagar aquilo que é nessa quarentena que nós estamos vivendo de ruim, a gente fazer o contrário, propagar as coisas boas, né? E as Sim. graças que nós estamos colhendo também dessa quarentena. A gente está se arriscando aqui nas lives, vai saber se a gente faria isso se não tivesse tido a quarentena, né? É Então verdade. compartilhe, mande aí, chame o pessoal para assistir. Hoje até minha irmã entrou, uma irmã mais velha, a Dani, tá todo mundo aí. Fiquei muito Que feliz bom, mesmo velho. do pessoal estar acompanhando. E é para isso, eu também tenho recebido muitas coisas boas aí. Olha, só para a gente fazer uma retrospectiva, vocês viram aí que lá nos comentários eu coloquei live 3, né? Por quê? Porque a primeira nós falamos sobre carência afetiva, na segunda nós falamos sobre destravando a afetividade pelo perdão, não foi? Era isso, né? Destravando a afetividade pelo perdão. E hoje nós estamos dando um passo a mais. Hoje estamos falando sobre ser só versus estar só. E aí? Eu estou só ou eu sou só? Como eu vivo tudo isso, né? E nós quisemos, de propósito, colocar esse tema nesta semana, que é a semana do Dia dos Namorados, né? Eu não sei quantos de vocês aí vão celebrar o Dia dos Namorados, com seu namorado, com seu noivo, com seu marido, com a sua esposa, né? Enfim. Mas é um drama, sabemos que é um drama. Sabemos que é um drama porque parece que
é como se tivesse ficado, como se essa semana evidenciasse fracassos da nossa vida também, né? Evidenciado assim, deixa do jeito que tá, assim tá bom mesmo, né? Então vamos lá, vamos poder falar um pouquinho sobre esse estar só, sobre essa questão da solidão também, né? E quando eu conversava com a Amanda, eu falei, peraí, vamos olhar no dicionário, então, o que significa solidão? E se a gente vai olhar lá no dicionário, solidão diz assim, estado do que está só, né? Lugar solitário, isolamento, lugar despovoado, né? E quando até fala de isolamento, eu falei para Amanda, é bem propício, porque a gente sabe muito bem o que é, né? Então, a solidão, porque esse momento de isolamento, a gente também está meio sem saber, assim, é muito chato, a gente não vê a hora de tudo isso acabar, né? Mas a solidão, quando a gente fala da solidão, a gente fala que é isso, estado do que está só, lugar solitário, isolamento, lugar despovoado. E todo mundo, todos nós temos um pouco dessa questão de gostar, às vezes, um pouco da solidão, querer um pouco estar sozinho, né? Não querer sair de casa, só que, por exemplo, nós estamos provando um momento que a gente não aguenta mais, né? Então, ou então, para muita gente, solidão é algo extremamente negativo e a solidão é uma coisa assim que eu não quero nem pensar isso para mim, né, Amanda? Exatamente. Na verdade, estamos provando de um tempo muito diferente. A gente não esperava viver até esse fim de semana. Estava fazendo lá uma partilha com um grupo ali do Cambu e do Lolec lá, e a gente estava falando, né? Quem imaginou viver uma situação dessa se no ano passado dissessem para mim que eu ia viver, eu ia falar, mentira, brincadeira, né? Não vou viver nada. Mas é uma situação completamente diferente. E isso nos fez provar de algo que há muito nós não provávamos. Exatamente porque a nossa vida está tão cheia de coisas, tão entulhada de afazeres, de redes sociais, de trabalho, de compromissos, de estudo, enfim, de N coisas, até de relacionamentos mesmo, que nós não provávamos dessa solidão há muito tempo. Esse isolamento, que é a solidão, né, nos fez viver, especialmente provar dessa solidão que faz muito tempo que a gente não vivia, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante, muito propício a gente falar de solidão nesse tempo e na Semana dos Namorados. Só um parênteses, você falou assim, você vai comemorar os dias dos namorados com seu namorado, com seu noivo, com seu marido. E o meu noivo disse assim pra mim, eu falei, é dia dos namorados, porque você me lembrou na live passada, né? Aí eu falei, ele falou assim, não, mas a gente é noivo, não tem que comemorar os namorados, ou seja, não tem presente, não tem que comemorar. Foi muito bom enquanto tinha, né? Os namorados. Agora chega. Exatamente. Mas quando a gente fala dessa questão da solidão, assim, falando agora aí dessa semana, Dia dos Namorados, mas também de outras situações de solidão, a gente tem medo da solidão, a gente tem pavor da solidão, a gente tem desespero da solidão. De que maneira que nós sabemos que nós somos assim? A gente não quer ficar em silêncio, a gente tem que o tempo inteiro estar com música, o tempo inteiro conversando. Eu estou conversando com alguém aqui, eu estou assistindo a televisão ali, mas o computador está ligado aqui. Eu fico querendo o tempo inteiro me encher de coisas, por quê? Porque estar comigo mesmo, estar sozinho é ruim, né? Nós temos essa questão desse medo da ilusão, né? Medo da solidão, né? Nós temos esse medo da solidão, ela é desesperadora, porque a gente fica pensando, puxa, eu não queria estar vivendo isso, eu não queria estar passando por isso, né? E aí entra uma grande resolução para o nosso problema da solidão. Qual é, Amanda? Eu estou me confundindo, tudo que termina com ão, eu estou me confundindo hoje. Qual é a ilusão que nós temos para a nossa solidão? É que se nós tivermos muitas pessoas ao nosso lado, ou se nós tivermos alguém com a gente não vai se sentir sozinho. Então a gente tem uma ilusão de que, então eu preciso ter alguém, né? Seja ter alguém num relacionamento, né, afetivo de namoro, enfim, ou seja, ter alguém simplesmente amigos, muita gente, eu encho minha agenda de festinhas, né, de balada e vou enchendo,
porque eu preciso ter alguém, porque eu tenho uma ilusão que estar com o outro não vai me fazer sentir só, né? Isso fica muito, muito claro nessa semana dos namorados, que todo mundo se orienta assim, nossa, é o primeiro dia dos namorados que eu estou sozinho, nossa, é o segundo que eu estou sozinho. Todo mundo conta dessa maneira, mas isso é no ano inteiro, toda a nossa vida, o tempo todo, né, nós queremos encher a nossa vida de coisas, de pessoas, com essa ilusão de que a gente não vai se sentir sozinho, né? E exatamente é uma ilusão, porque prova disso, né, Newton, é que quando nós estamos com a agenda cheia, com um monte de coisa, tenho muitos amigos, tô namorando, sei lá, tô casado, né? Tô noivo, enfim, eu ainda me sinto só, né? Quantas vezes? Inclusive, tem uma pergunta que chegou hoje para mim, lá na caixinha que eu abri de perguntas, que fala assim: por que o sentimento de solidão sempre está relacionado a querer ter alguém? Por que que o meu remédio para minha solidão sempre está ligado a querer ter alguém? Por que que isso acontece, Amanda? O que que você acha? Porque parece, é exatamente por causa dessa ilusão, né? Porque parece que eu estando com alguém eu não vou me sentir sozinho. E é esse medo que eu tenho de me encontrar comigo mesmo. É o medo que eu tenho de viver a minha solidão, né? De me deparar com a minha interioridade, digamos assim. É este medo, né? E na verdade, além disso, eu acho que também tem esse medo. A pergunta é, como que é? Por que, por que que o sentimento de solidão sempre está relacionado ao querer ter alguém? Sempre está relacionado ao querer ter alguém. É porque aí o meu medo, além de estar sozinho, né? De parecer, de me sentir sozinho, eu acho que eu já tenho medo deste sentimento de solidão, entende? Parece que Uhum. assim, o fato de eu pensar na solidão já me assusta. Então, às vezes, eu nem provo, eu nem sei o que é. Eu nunca fiquei sozinho, né? Eu nunca consegui ter um tempo para mim, me conhecer, sabe? Eu nunca consegui experimentar disso, porque na verdade eu tenho medo do sentimento, né? Por isso ele sempre se relaciona a ter alguém, né? Acho Sim. que tem muito disso. Porque a gente sabe que a solidão é. O Ednilson está falando, meu Deus, quanta ilusão que eu vivo. Então, meu irmão, por isso que nós temos essa live, não para falar dos problemas, para resolver os nossos Ô, problemas, né? Nil, só perguntaram aqui em cima se a live vai ficar salva, eu só não consegui ver quem era. Se nada Mas acontecer e o vai Instagram não tiver de mau humor, ele vai salvar, sim. A gente deixa salvo. Por isso que a gente precisa entrar nessas nossas ilusões, né? Porque a gente fica achando justamente. Aí, quando entra um dia dos namorados, a gente fala, é um fracasso, minha vida é um fracasso, e tá todo mundo com alguém. Aí entra aquelas frases antigas que a gente ouvia dos pais, dos avós, nananana, melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Aí a gente fala, imagina, porque pelo menos estando com alguém, eu passaria esse momento, eu passaria esse dia, né? Eu teria alguém hoje para minha vida, porque não adianta, gente, nós temos momentos, esses dias nós passamos, pelo menos aqui em Campinas, no estado, né? Tava um clima mais frio, né, Amanda? Aquele friozinho, aquela chuva, né? O final de semana, aí você fala, puxa, hoje era o dia de assistir o filme com a minha namorada, hoje era o dia de fazer não sei o quê. E aí fica pensando, e sempre vai girando em torno do quê? Em torno de eu preciso de alguém, eu preciso ter alguém, eu preciso ter alguém, né? E às vezes a gente também passa por momentos. E aí eu pergunto para você, agora, Amanda, que é noiva, e essa pergunta vai contar para você se casar ou não, tá bom? Atenção. Tem momentos que você, como noiva, né? Quanto tempo já você namora? 3 anos. 3? Ai, meu Deus. Bom, enfim, não precisamos saber das... O Rodrigo não está assistindo, porque ele não comentou ainda. Então tá É, bom. Tem momentos que você, com o namorado, estando noiva, construindo a sua casa, você ainda se sente sozinho? Com certeza. E sabe que enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso. Você estava falando sobre a solidão, eu estava pensando, nossa, esse fim de semana eu vivi isso, porque o Rodrigo está trabalhando na cidade dele, que é Cubatão, que é litoral aqui em São Paulo. E eu estou no interior, né? Nós estamos aqui em Campinas. E então a gente não tá junto, não tá perto, né?
E aí eu fiquei pensando nisso, quando você tava falando, às vezes eu fico assim, ele não manda mensagem, sei lá, tipo, a manhã inteira ou a tarde inteira, e eu fico, tipo, onde ele tava? Por que ele não falou comigo, sabe? Daí eu fico mandando mensagem. E esse fim de semana, como eu vivo numa correria, né? Tem a construção da casa, tem tudo para fazer. E como no domingo foi um pouco mais tranquilo, eu fiquei me controlando de falar, não, eu não vou mandar mensagem, eu não preciso mandar mensagem, né? Mas eu me sinto sim, né? Sozinha muitas vezes. O Rodrigo não consegue, né? Calar em mim aí, abafar a solidão, porque eu posso estar com ele, mesmo se ele, quando ele estava morando aqui, né? Que ele não estava trabalhando lá, eu ainda assim, muitas vezes me sentia sozinha. Então, né? Então tem momentos na nossa vida que a gente tem tudo e parece que falta, né? A gente tem tudo e parece que ainda falta algo e parece que a gente ainda sente essa solidão. Mas gente, nós vamos entender e essa live precisa nos ajudar. Sentir e ter necessidade de solidão é algo positivo também. Por quê? Porque a gente precisa começar do princípio, né? Estranho dizer isso, mas é isso. Temos que começar do princípio de tudo, o do porquê nós fomos criados e como nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus, né? E se a gente pudesse exemplificar, eu não tenho nada aqui para a gente poder fazer isso, mas enfim, se a gente pudesse exemplificar, nós fomos criados por Deus com, não sei, assim, com um espaço, uma necessidade, né, dele, né? Eu queria mostrar alguma coisa que tivesse um vazio assim, né? A gente tem uma necessidade de Deus. A gente foi feito com essa necessidade de Deus e com essa solidão original, uma solidão que ela é importante para nós, mas ela precisa ser vivida em Deus, com aquele que dá o verdadeiro sentido da nossa vida. Porque o que acontece? Às vezes nós temos essa saudade de Deus, nós temos essa falta, sentimos essa falta, só que a gente fica tentando enfiar coisa. Sabe, eu ainda quero gravar um vídeo, Amanda, eu estava pensando esses dias, faz tempo que eu estou com isso na cabeça. Sabe aqueles brinquedos pedagógicos de criança que tem assim, o triângulo, o quadrado de um lado, né, a circunferência de outro, e que você tem que colocar o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo, sabe? É mais ou menos isso que acontece. A gente fica querendo colocar o quadrado no triângulo. Não, mas vai caber, né? E não adianta, né? Nós nascemos com essa solidão original. E essa solidão original ela é positiva para nós, né, Mano? Exatamente. Nós precisamos saber viver a nossa solidão para que essa solidão não nos assuste. Até é muito bonito na teologia do corpo, que você falou quando a gente estava conversando da teologia do corpo, e eu me lembro que na teologia do corpo de São João Paulo II, ele vai dizer que na solidão, a solidão ela foi essencial para o homem olhar para si e ver que ele era diferente de todas as outras coisas existentes. Ou seja, nada o completava. Porque ele tinha uma liberdade de se decidir amar ou não amar. As outras coisas não tinham, o animal não tem, uma planta não tem, a pedra não tem, né? Mas ele podia se decidir pelas coisas, né? E especialmente se decidir por amar. Então, nós somos livres e essa liberdade nos faz amar, porque o amor é livre, né? Só há amor verdadeiro se há liberdade. E, temos de uma live. E aí, a gente fica... Anotei. E nós ficamos com medo, mas Por quê? Por que nos incomoda a solidão? Porque nós olhamos para o resto, nós olhamos para fora e nós vemos que nada nos completa, que nada satisfaz esse desejo e essa vontade incessante que eu tenho no meu coração. E realmente, se eu olho para o meu noivo e não me completa, é exatamente porque não é ele, não é dele este lugar, né? E aí sim, que daí até São João Paulo II fala isso, né? Que foi quando o homem, ele se encontrou com Deus, né? Ele fez essa união com Deus, de olhar e dizer, Deus é o único que me ama, né? Não de igual para igual, porque Deus é mais, mas ele é o único que consegue também me amar.
era o ser, né, mais parecido, o amor mais parecido que ele podia receber. Então, nós temos medo de olhar para fora e ver que nada nos completa. E parece que estar sozinho, independente, perceba isso, gente. A solidão não diz sobre ter gente do meu lado ou não, exatamente porque se você não encontrar o que realmente completa o seu coração, essa pecinha que o Newton falou, se você não conseguir encontrar ela, pode ter nada ou pode ter muita gente, você vai continuar se sentindo assim. A história não é, né? A solução não é você ter alguma coisa para colocar. A história é ter a pecinha certa, né? E primeiro a gente precisa se encontrar com Deus, né? Que é Ele que preenche primeiro esse vazio, né? Exatamente. Porque é uma necessidade que nós vamos tendo de Deus, né? O homem, quando eu digo aqui o homem ser humano, né? Nós temos essa necessidade. E Deus já nos mostrou, e lá quando a gente vai ver em Gênesis, né? E a teologia do corpo mostra isso muito bem para nós, São João Paulo II diz isso muito bem, que de repente Deus fala para o homem assim: é bom que o homem não esteja só, e aqui o homem é ser humano, né? É bom que o homem não esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que seja adequada. Aí de repente no meio da história, Deus fala: ai, peraí, dá nome para os animais, né? É isso que acontece em Gênesis, que a gente vai lendo. E você fala: nossa, mas parece que está meio assim, entrou no meio do caminho, no meio da história, esse negócio de pôr nome dos animais, né? E o homem vai dando nome aos animais, mas ele não encontra auxiliar que lhe seja adequada. Por quê? Porque ele tem uma necessidade justamente de, nesta solidão original, se encontrar com Deus, para que ele possa, assim, ter a condição de se encontrar com alguém e alguém de maneira ordenada, não é? Por isso que é muito importante, gente, porque o que acontece? Às vezes a gente tem uma solidão dentro de nós e se a gente não trata isso, tem situações que vão piorando. Tem gente que fica desesperado quando vai em casamento. Tem gente que fica num desespero quando vai para casamento, quando sai do casamento, você fala: meu Deus, eu estou sozinho, eu não sei o quê. Por quê? Porque a gente precisa encontrar o verdadeiro sentido. Eu não estou discutindo, a gente não está discutindo aqui de que você já estava mais do que na hora de você ter alguém, isso e aquilo, se você está buscando, se não está, se está certo ou errado. Não. Nós temos essa necessidade de comunhão. Isso aí a gente vai deixar para uma outra live. Temos uma necessidade de ter alguém, né? Assim como esse homem, Deus olhou para ele, para o ser humano e falou: você precisa de alguém como você. Até uma outra pergunta que tinha, mano, também para mim era assim: mesmo com Deus, o homem precisa de uma companhia, certo ou errado? Certíssimo. Mesmo com Deus, nós temos que nos relacionar. Claro. Mesmo com Deus, mesmo a gente colocando a peça no lugar certo, eu preciso me relacionar para colocar ordem e viver de maneira ordenada os meus relacionamentos. Porque tem gente também, e escutem bem, vocês estão nos acompanhando aí, e a Amanda vai poder dizer para mim se isso é verdade ou não. Tem gente que está atrás de namorado e namorada, e o seu problema não é o namorado e uma namorada, o seu problema é ter amigos, o seu problema é ter relacionamentos. Porque às vezes nós reduzimos no namorado, na namorada, no marido, na esposa, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, todo mundo que a gente gostaria de se relacionar. E essa pessoa nunca vai ser capaz de te dar isso, né, mano? Tá certo ou errado, Amanda? Exatamente, exatamente. Porque quando nós experimentamos, né, esse amor que nós falamos aí, há uma necessidade, né, Newton, da gente transbordar. Porque a gente não nasceu, eu sempre falo isso, todas as lives eu acho que eu falo isso. Nós não nascemos para ficar dentro de nós nascemos para sair, nós nascemos para fora, né? Então, esse amor que nós experimentamos, essa liberdade que nós temos, ela precisa transbordar. Então, a relação é um transbordar, e eu acho isso muito bonito, né? Até tem uma amiga minha, que eu não sei, ela deve estar aí, semana passada ela acompanhou, a Jordana, ela fala sempre, né? Parece que a sua relação, você era tão completa sozinha, ela brinca comigo, mas você era tão completa sozinha, e eu achei que você não precisasse de ninguém, mas quando você encontrou o Rodrigo, eu percebo que você transborda, né? É um transbordar. Mas é exatamente isso, né? A gente transborda, então o nosso relacionamento é isso, né? Não é um querer saciar, né, Newton? Não é um querer buscar
para tampar, para curar, para calar a dor, para, enfim, para saciar-se. Não, você já está saciado, você já se encontrou, né, com este amor, você já tem o amor, está preenchido de amor. Então, o relacionamento é esse transbordar. E eu transbordo para os meus irmãos, eu transbordo para o meu próximo, para os meus amigos, para minha mãe, para todos, para o meu namorado, para o meu noivo. Eu transbordo para todo mundo. Então, reduzir, né, o seu estado de solidão a um relacionamento, ele é um reducionismo ao ser humano. Eu sou muito maior do que um relacionamento afetivo, apenas afetivo romântico, né? De namoro, de casamento. Eu sou muito mais do que isso. Não que isso é pouco, mas isso é uma parte só daquilo que pode transbordar em mim. Então, é importante eu me encontrar nesse interior para que eu saia. E sabe que uma coisa assim, muito bonita que Santo Tomás diz sempre é que ele mostra assim, né, quando ele fala sobre relacionamento, afetividade, ele sempre fala que sempre os nossos relacionamentos, ele nos aponta um amor maior. Então, quando você não se sentir incompleto no seu relacionamento, seja ele de namoro, amizade ou familiar, quando você se sentir incompleto, saiba que não é porque aquela pessoa é insuficiente ou porque você tem algum problema, mas é porque aquele amor, aquele relacionamento só te aponta para algo muito maior, né? Para um amor muito maior que você pode viver. Ele te aponta a Deus, né? Exatamente, que é justamente a história do ícone e do ídolo, né? O que o ícone, então aqui, ó, aqui atrás a gente tem aqui um ícone do Cristo Pantocrátor. O que este ícone ele me aponta? Ele me faz ter uma experiência com algo muito maior do que essa imagem simplesmente, né? Ele me direciona para o céu, ele me direciona para algo muito maior, ele me ajuda a fazer isso. E o que o ídolo, o que o ídolo, oh meu Deus, o que o ídolo faz? O que o ídolo faz? Ele se encerra nele mesmo, não é verdade? O ídolo, ele para nele mesmo, né? Quando algo é meu ídolo, eu encerro nele mesmo. Isso é muito perigoso, porque a gente volta a falar da primeira live, da carência afetiva, né? Você ri, né, Éder? O Éder tá rindo do meu ídolo. Ídolo. O que acontece? A gente volta lá na primeira live, na live da carência afetiva, que muitas vezes foi isso. Eu peguei uma pessoa e eu reduzia ela como sendo o centro. Eu reduzi uma coisa, eu reduzi um sonho, né, como sendo o meu centro, e aí, vai dar errado, porque vai se encerrar nisso mesmo. Ele não vai te ajudar a uma realidade muito maior, né? Então a gente vê, Amanda, aí, do que a gente está falando, que a gente está falando da solidão original, ou seja, eu tenho uma necessidade de que ninguém vai conseguir preencher. Eu tenho uma necessidade que é de Deus. Faz parte eu estar com Deus, eu me encontrar com Deus, é Ele que me sacia, mas também a gente está falando que essa solidão nos leva também e nos ajuda a encontrar alguém, a ir ao encontro de alguém, porque o que você estava falando do transbordar, né? Porque o amor é movimento. O amor é movimento, o amor de Deus é movimento. Eu experimento isso e ele me faz, ele me leva, né? E como que a gente consegue equacionar essas duas coisas, Amanda, para que não seja a experiência que eu faço aqui, porque também tem gente que fala assim, eu sou muito resolvido, eu prefiro não ter ninguém, eu não quero ter ninguém, eu sou muito resolvido comigo, com Deus, isso e aquilo. Às vezes isso está até escondido atrás de um estado de vida, do celibato, do sacerdócio, enfim. Não, eu sou muito bem sozinho. Às vezes, por trás disso pode ter também o medo de se relacionar, certo? Certo, exatamente. E por outro lado, a pessoa que fala assim, não, a minha vocação é matrimônio, porque eu tenho que ter alguém, pode esconder o medo que ela tem, ou a experiência que ela ainda não fez, de ir na solidão dela, de ver essa solidão, esse encontro dela com Deus, para que ajude ela a não esperar que Deus seja aquela pessoa, né? Ou aquele estado que ela vai viver. É isso que eu ia falar. Tem, por um lado, tem, né? As pessoas que querem falar, não estou resolvida, mas por muito mais gente
tem do outro lado que fala, preciso me relacionar. E não só se esconde. Assim, qual é a sua vocação? Às vezes, só porque você, nossa, eu preciso me relacionar, não significa que você né, é chamado ao celibato, a ser padre, a ser freira, enfim. Mas significa que você precisa encontrar o seu equilíbrio, esse equilíbrio do amor, né? Que é esse transbordar. Eu sempre falo, né? Porque, como vocês, eu já disse em todas as lives, né? Minha vida sempre foi uma necessidade de me sentir amada. Então, eu tenho um termômetro de saber que quando aquela relação, seja ela o que for, né? Com a minha mãe, que tá aí me escutando, né? Com meu pai, com meu irmão, com os meus amigos ou com o meu namorado, meu noivo hoje. Se essa relação, ela me rouba a paz, sabe? Eu fico assim, fixada nela a ponto de querer ser reconhecida, a ponto de querer ser amada, ser notada. Nessa relação, eu já percebo que é um termômetro, que isso está saindo, né, do eixo. Eu já estou perdendo ali o equilíbrio. Eu não posso depender dessa relação para sobreviver, né? Ainda que eu perca todas essas minhas relações que eu disse, elas são importantes para mim. Mas ainda que eu perca todas elas, eu preciso continuar sendo a Amanda. Porque isso não diz quem eu sou, mas isso transborda o amor que eu tenho dentro de mim. Então, acho que um equilíbrio, né? Como conciliar as minhas relações com a minha solidão? É este equilíbrio que nós precisamos ter. Eu estou me relacionando, eu estou buscando essas pessoas, né? Para quê? Para saciar-me ou para dar amor, né? Eu estou buscando essas pessoas para conseguir, né, realizar algo aqui, né, um desejo pessoal meu, ou para realizar essas pessoas na minha relação com elas, né? Isso é muito importante. E outra coisa é que, assim, hoje, Newton, a gente percebe que socialmente mesmo, culturalmente, nós vemos numa decadência de saber nos relacionarmos cada vez mais efêmeras, cada vez mais vazias, né? Cada vez mais passam as relações por nós e nós não percebemos, tanto de coisas quanto de pessoas, né? Nós nos enchemos, mas somos cada vez mais vazios. E por isso há tantas patologias, há tantas doenças que nós vemos hoje psicológicas. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais cheios de coisas e mais vazios de nós mesmos. Então, nós precisamos esgotar a essência daquela coisa que eu me relaciono. Eu me relaciono aqui, sabe, minhas amizades que eu percebo hoje, que são amizades verdadeiras, que permanecem comigo, são amizades que me fazem bem, né? Que me faz bem, que me apontam ao amor verdadeiro, que me apontam ao céu. E não é difícil a gente perceber isso. Às vezes a gente quer se enganar, né? Mas não é difícil a gente perceber isso. Nós precisamos, né, ter essa capacidade de analisar os nossos relacionamentos. O que eu estou buscando aqui, né? Eu estou transbordando amor? Eu estou me dando em amor para essa pessoa ou eu estou querendo saciar um vazio? Talvez esse seja um termômetro importante, né, Newton? Exatamente. Olha, até a Vitória, ela falou aqui, ó. Eu vivi isso, reduzi tudo em uma pessoa tentando ser saciada e quando essa pessoa me deixou e eu estive só, eu pude encontrar em meio à minha solidão o amor de Deus, né? Mas a gente não precisa esperar chegar nisso, né? A gente não precisa esperar chegar justamente, né? É o que a gente está falando. Com certeza a Vitória, quando entrar no próximo relacionamento, ela já vai ter essa experiência, né? Ela já vai ter essa... Foi só quando estive só que me encontrei de fato, né? Então, exatamente, nós não precisamos chegar nisso. A Vitória, eu tenho certeza que você, para um próximo relacionamento, não sei hoje qual é a sua realidade, mas para um próximo relacionamento você vai entrar já pensando, eu não posso fazer daquela pessoa o centro, porque a hora que a casa cair, e se você não tivesse encontrado o sentido? E se você não tivesse encontrado o verdadeiro sentido da sua solidão? E que é o momento daquele encontro. Olha, nós temos necessidade disso. Por mais que a gente viva povoado de pessoas casadas vivem isso. E hoje, quando eu gravei os stories, eu até dizia assim, o mundo inteiro precisa dessa live, precisa estar nessa live hoje. Por quê? Porque todo mundo contempla. Não é o solteiro que está sem namorado que contempla hoje refletir sobre ser só e estar só. É todo mundo.
O casado também passa por isso. O casado também tem momentos que ele precisa ficar sozinho. E entenda, ficar sozinho é ele se encontrar com ele, é ele poder se encontrar com Deus, né? Que não é o filho, que não é a esposa, que não é o esposo, é Deus, é o encontro dele com Deus, né? Se a gente precisa se treinar a isso. A gente precisa, às vezes, desligar um pouco a música, a televisão, mas silenciar, sabe? Fazer silêncio, se encontrar. Porque se eu não preencho esse lugar, se eu não encontro o verdadeiro sentido deste lugar em mim, eu vou ficar aí tentando enfiar coisas. Eu vou às conversas, eu vou esperar das conversas, eu vou esperar das pessoas. E aí a gente volta lá na primeira live da carência afetiva. Eu vou entrar naquele processo de carência afetiva, né? Não. Ó, estão dizendo aí, estou tentando ir jantar, mas a live está tão boa que eu não quero perder nada. Ou pega o seu prato e janta assistindo a live. Pronto. Então, não é verdade, Amanda? A gente vai tendo essa necessidade. Gente, é urgente. Por isso, quando a gente falou sobre esse tema ser só, ou versus estar só, ou estar só, às vezes a gente tem alguém. Às vezes o problema não é que eu não tenho alguém. Às vezes eu posso ter alguém e me sentir sozinho ainda, né? E eu preciso olhar e ver que tem espaços dentro de mim que ainda não são preenchidos, que eu ainda deposito toda a força e toda a esperança em alguém, né? Exatamente. Então, enquanto não chega, e aí não adianta, você fica esperando a pessoa. E quando você encontra a pessoa, você acha que encontrou, mas você vai ver que ainda não é ela, que ela ainda tem problemas. Ou você vai achar que você ainda é difícil, e aí você vai para outra pessoa, e aí não acaba nunca. Ou vai se permitindo, né? Por conta da solidão, deixa eu me permitir a qualquer coisa. Deixa eu me permitir sofrer com essa pessoa que me faz sofrer. Por conta da solidão, é melhor que eu não fique sozinho, né? Esse negócio de ficar sozinho, melhor sozinho que mal acompanhado, não. Eu preciso, pelo menos eu tenho alguém para conversar. Pelo amor de Deus, o teu valor está nisso. Pelo amor de Deus, o valor da sua vida está em você se permitir a ficar com alguém que dá migalha para você, né? Não só porque ela não é Deus, mas porque às vezes ela não é a pessoa certa para você, que pelo menos você não fica sozinho, né? Vamos enfrentar esse espaço aí dentro do seu coração, né? Para poder resolver e isso não aumentar ainda mais o buraco, né, Amanda? Exatamente. Até meu irmão tinha comentado ali, a Dani, falando assim, eu já me senti sozinha mesmo estando com um monte de gente ao meu redor, né? E é exatamente isso. Foi o que eu disse, né? Não importa. Aí a Jordana chegou, falei dela, ela chegou. Não importa se. Jordana. Não importa se você está com muitas pessoas ou sozinho, o sentimento não vai te deixar. E sabe que eu sempre brinco assim, né? Principalmente para os meus pacientes que têm mais liberdade assim nas sessões, eu falo para eles, né? Não adianta, você vai aprender a viver solidão, seja porque você está sozinho, ou seja porque você tem alguém. Então, você sempre vai aprender a viver a solidão. Para cada um existe uma didática diferente. Eu, por exemplo, experimentei estar sozinha para aprender a viver minha solidão. E foi muito bom, né? Eu sempre pergunto isso, né? Pensa você aí que tá acompanhando essa live. Você que tá assistindo essa live agora. Pensa, você se conhece? Sabe os seus gostos, seus desejos, suas vontades, né? E você conhece o outro? Né? Sabe por quê? Porque a gente se perde nisso. Então eu me perco em o que eu quero, eu não me conheço mais porque eu cedo tudo pelo outro. Daí a gente volta também lá na carência afetiva, mas para eu não ficar sozinho. Ou então eu quero impor tudo do meu jeito e não conheço o outro. Os dois são sintomas de solidão, né? São sintomas de uma solidão, porque eu quero impor as minhas coisas, impor o meu jeito, fazer com que o outro me ame de qualquer maneira, porque eu me sinto muito só. E da mesma maneira eu cedo tudo, né? Todos os meus gostos para que o outro eu não fique só, né? Então, são sintomas de solidão essas duas coisas, que nos ajudam a ter esse termômetro aí, né? De como eu vou viver a minha solidão, como eu vou viver, né? Eu vou viver na minha vida interior, me conhecendo, sabendo quem eu sou e sabendo do amor que eu fui feito por amor, né?
pelo próprio amor, que é Deus, para o amor e por amor. E a partir disso, eu quero transbordar o amor, né? Então, isso é muito importante. É assim que eu vivo minha solidão. Quando eu tô lá, né, querendo que o Rodrigo sacie as minhas carências afetivas, eu falo, pera, né? Ele nunca vai conseguir saciar, né? Meus amigos nunca vão conseguir saciar. Então eu volto a Deus e falo, me enche de novo de amor, né? Eu quero fazer essa experiência de transbordar. E assim a gente vai, né, Newton? Levantando e caindo, levantando e caindo. Mas você sabe que assim, a solidão é uma grande formadora na nossa vida, né? Uma formadora que trabalha a nossa humanidade também, né? Que faz com que a gente consiga equacionar aquilo que a gente quer dar, porque às vezes a gente fica querendo dar demais, as pessoas ficam sufocadas, não é? Às vezes tem gente, eu não sei, talvez, será que tem gente, vamos todo mundo pensar isso, será que tem gente que se sente sufocado por mim? Né? Pensa em você, será que tem gente que se sente sufocada por você, de tanto que você fica em cima, de tanto que você quer, de tanto que você quer dar, e a pessoa fala, nossa, tá chato já, né? Por quê? Porque a gente precisa equacionar, a solidão ela nos forma isso. A solidão ajuda a gente a equacionar aquilo que eu posso dar, mas aquilo que eu também posso receber, né? Para quem me conhece já sabe dessa história, né? Mas eu sempre digo que eu no início da minha caminhada na comunidade, né? Quando eu gostei de uma pessoa na comunidade, e eu não tive a oportunidade de namorar com essa pessoa. E era algo que, assim, me consumia. Era um sentimento que me consumia assim imensamente, né? Era aquele desespero de parece que eu tava nas vésperas do Dia dos Namorados todos os dias, né? Então eu tinha que ter alguém, porque e quando eu pensava em Deus não era daquele jeito, mas quando eu pensava na pessoa era um negócio avassalador, né? Até que num dia eu estava no momento de adoração, de oração na comunidade, né, dentro de um retiro, né, e foi falado, olha, agora Deus quer que a gente coloque os nossos tesouros diante dele neste altar, né? E eu falava assim, não, eu não tenho tesouro nenhum, afinal, eu larguei a minha casa, a minha família, meu emprego, meu dinheiro, meu carro, larguei tudo para ser missionário, que tesouro eu tenho, né? Eu vou esperar as pessoas irem lá, né? Ai, tadinha, elas estão cheias de tesouros, né? Deixa elas irem lá. E aí Deus me disse assim: você tem um tesouro, é ela, porque ela está no meu lugar dentro de você. E era exatamente o exemplo que eu estava dando antes, né? Para quem não estava aí, eu dei aquele exemplo dos joguinhos pedagógicos, a caixinha, né? Que tem o espaço para o triângulo, que você tem que colocar o triângulo. O espaço para o quadrado, você tem que colocar o quadrado. Cada coisa no seu lugar. E eu me vi ali. Eu tinha colocado ela no lugar de Deus, no espaço que era de Deus. E por isso eu sofria tanto. E por isso a solidão era tão difícil para mim. Por isso que pensar em ficar sozinho era absurdo para mim. E ali naquele dia, Deus me deu assim uma libertação. Digo isso porque foi libertação. Não foi fácil, mas foi necessário. Eu ir ali diante de Jesus naquele altar e falar: Senhor, está aqui. Se o Senhor quer, se ela está no teu lugar, e se eu estou estragando tudo, e se eu estou sofrendo sem precisar sofrer desse jeito, está aqui. Me ajuda a crescer. E olha, a partir dali foi um outro momento que eu vivi, né? A partir dali, realmente, eu vivi a liberdade de amar, sabe? Aquela coisa de uma liberdade de amar e que futuramente depois aconteceu da gente namorar sim, né? Mas eu vi que se eu tivesse namorado aquela menina lá atrás, eu tinha consumido ela, eu tinha engolido ela, eu tinha tirado todas as forças dela porque eu queria que ela me alimentasse e ela suprisse a minha solidão e cada vez eu ia querer mais, cada vez eu ia querer mais e mais e mais e mais e mais. E aí eu só vou abrir um parênteses, nós não vamos entrar nesse parênteses porque a gente pode fazer disso uma outra live, né? E é por isso que muitas vezes e muitos casais que às vezes não conseguem viver que bom, Vitória, que essa live era tudo que você estava precisando hoje, né? Muitos casais que às vezes não conseguem lidar com essa questão de equacionar da solidão, de cada coisa no seu lugar, logo partem para a relação sexual. Logo entram no sexo, né?
antes do casamento, porque eu quero mais de você, eu quero mais e mais e mais e mais, porque tudo vai sendo insaciável. Vai Exatamente. sendo insaciável, não é? E aí eu vi que Deus, assim, eu precisei viver aquilo, eu precisei me encontrar com Deus, e ali foi isso. Não é que Deus falou assim, ah, deixa eu te deixar de castigo um pouquinho. Não. Deus me deu a experiência de aprender a amar, de deixar-me ser amado para que eu pudesse amar alguém depois. Né? Muito interessante. Você já viveu alguma coisa assim também, Amanda? Eu vivi uma coisa, quando você estava falando, eu estava me lembrando de uma experiência que eu vivi. Eu terminei um namoro por causa dessa experiência. Foi muito engraçado que depois, nessa hora, eu vi que eu tava só com medo, assim, né, da solidão. Sei lá o que eu tava querendo provar, né? Mas eu me lembro que eu namorava, e aí, e sempre assim, namorado, fala de casamento, né? E fala de casamento e tal. E aí eu fui num casamento e sempre ele falava de casamento pra mim. Eu fui num casamento e o padre, em algum momento do casamento, o padre falou assim: para sempre. Nossa, e aí eu fiquei olhando aqueles dois ali, né, no altar. E aí eu virei pro meu namorado, o ex-namorado que tava do meu lado, e falei assim: é pra sempre, né? Por todos os dias. Daí ele, tipo, é pra sempre, né? Nossa, me deu uma angústia, uma coisa no meu coração, porque eu não queria estar com aquela pessoa para sempre, sabe? Eu não sentia vontade, eu não queria namorar, né? E aí eu percebi que, na verdade, eu estava tentando, assim, saciar no meu coração, era um uso, eu estava usando. Porque eu estava usando para tampar um buraco do meu coração e me saciar, mas eu não queria, porque quem ama não tem medo do para sempre, né? E eu morri de medo, falei, não, sai daqui, eu não quero isso não. Depois disso eu entrei num discernimento e falei, não, eu preciso terminar esse namoro, né? Porque eu só tô tentando tampar um vazio no meu coração e estou com medo da solidão, daquilo que eu posso viver sozinha, daquilo que eu vou encontrar sozinha. E foi bem aí, Newton, depois disso que eu falei que eu vivi a experiência da solidão, né? Foi depois disso que eu vivi uma experiência da solidão. Depois eu fui mandada pra missão em Passo Fundo, fiquei sozinha lá, né? E tava sozinha com o pessoal da missão, mas não tinha nada, né? Uma cidade assim pequena, foi uma experiência muito boa, muito boa. E eu fiquei aí 4 anos, né, solteira, e foi uma experiência maravilhosa. Não deixaria de viver nem um pedacinho, sabe? Porque foi a construção aí da minha afetividade, muito legal. Legal. Isso é uma experiência, são coisas muito concretas. Eu acho engraçado essas nossas lives aqui, que pouca gente comenta, ou pouca gente pergunta, né? Mas deve estar todo mundo assim, ó. Nossa, É porque dá vergonha, eu acho, né? isso aí. Eu sou desse jeito, né? Gente, isso é normal, todo mundo é gente, todo mundo, a gente morre de vergonha de falar das nossas solidões, das nossas carências, mas nós somos assim, né? E até assim, a gente tem falado aqui, né, para a gente já ir finalizando, né, indo pro final aqui da nossa live, faltam 10 minutos, só olha só. Ó, o John tá rindo Agora aí todo também, mundo né? tá falando, Agora todo aham. mundo pronuncia. Agora todo mundo está falando, deixa eu ser livre nessa live que faltam 10 minutos. Então seja. Vai. É, A gente fica só lembrando das coisas que passamos. Mas é, é isso mesmo, é isso mesmo. É, eu mesmo. Gente, nós temos que ser livre. A gente não, o problema nosso é que a gente quer ser resolvido. é O verdade. problema nosso é que a gente, nossa, eu não podia estar sentindo isso. Eu não podia estar passando por isso. Mas você está, meu filho. Você está passando por isso. Você está passando por esse momento. Seja livre. Né? É, Não, a live não é para reforçar os erros que a gente tem, mas é para nos ajudar. Né? Então, para a gente ir para o final aqui, Amanda, eu quero te perguntar. A gente está falando até agora, a gente estava falando até agora, não. A gente veio falando da questão da solidão, também como encontro com Deus e tudo mais, né? Mas eu quero te perguntar, do lado da terapia, o lado nosso humano, né? O que a gente pode... É importante, pelo menos eu estou fazendo essa pergunta porque eu ajo assim comigo também, né? Para mim, eu vejo que é sempre muito importante o diagnosticar o que é que está acontecendo comigo nos momentos, né? Eu parar e falar assim, peraí, senti solidão, estou me sentindo carente, estou me sentindo com raiva, estou me sentindo com isso. Por quê?
o que está acontecendo comigo. É importante isso mesmo, Amanda, para a gente poder se diagnosticar também e se ajudar nesse momento? É muito importante, até porque é uma frase que a gente sempre fala lá na comunidade Pantocrato, a gente fala direto: dar nome às coisas, né? É exatamente isso que até a terapia faz com você. Dar nome às coisas, te ajuda a dar nome a cada coisa que você está vivendo. Porque eu sempre repito, nós somos seres humanos, um ser humano precisa ser ensinado, né? Ensinado. É isso que a Thalita tá falando, conversar com os nossos sentimentos, é isso mesmo. Então, se lá na sua infância você não foi ensinado que isso é raiva, isso é amor, isso é braveza, né? E como você lida diante das suas emoções, dos seus sentimentos, você fica perdido sem saber como que você lida, né? Com diante Uhum. disso. Saudades da terapia, Jordana, porque era isso que a terapia te ajudava a fazer, né? Dar nome aos seus Vamos, sentimentos. Georgina, vamos voltar para essa terapia aí. Agora, a gente precisa, quanto melhor, né? A Dimitra falou. Sorte que eu tenho a melhor psicóloga para resolver tantos problemas. Você não sabe Aí quanto eu sim. sofro. Mentira. Mas para que nós possamos nos conhecer, Newton, isso é muito importante. Porque a gente acha que a gente não precisa dialogar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, porque a gente é perfeito demais, essa é a verdade, né? Ah, não, mas eu sei lidar com tudo. Não sabe. A gente precisa diagnosticar. Por quê? Isso é isso que eu falei para vocês. Meu, eu queria falar com o Rodrigo, sei lá, de 5 em 5 minutos nesse dia. Por que eu tô sentindo isso? Sei lá, eu tava, né, mais carente, tô com saudade, ele tá longe, não preciso, estou sentindo solidão, não é assim que se resolve. Primeiro, né, dar nome para o que você sente, depois entender, né, por que que eu tô sentindo isso e depois como eu lido com isso. Essa é a parte importante. Aí você vai aprendendo a manusear, a manejar os seus sentimentos e os seus comportamentos. Senão a gente vira refém dos nossos sentimentos. E aí isso a gente vira animal, né? Porque você é refém daquilo que você sente. Sim, é dar nomes, né? A gente precisa justamente dar nome para isso, né? O Jean está falando aí, nos meus momentos de solidão foi onde a voz de Deus mais falou alto, mais alto na minha vida. É preciso a gente se enfrentar e é preciso a gente se colocar diante de Deus. Deus, ele quer nos encontrar com a gente na porta para entrar naquele lugar que é dele, para entrar naquele lugar que só ele pode entrar. E ele pode nos convidar para ir para lá, fala, vem aqui que sou eu, né? Por isso que eu comecei a live cantando, né? E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, né? Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver, né? Porque a gente precisa ultrapassar essa visão também que se fala muito, né, de que solidão, a solidão é ruim, solidão, estou só. As músicas, né, cantam muito isso, os sertanejos, os funks, os tudo, né, vão cantando tudo isso e a gente vai, as conversas, os amigos, no trabalho, né, na faculdade, a gente vai ouvindo sempre as mesmas coisas. Não, arruma alguém, arruma alguém. Tudo bem, se você tem que se relacionar, tem que se relacionar sim. Você tem que encontrar alguém para você? Tem, se é essa a sua vocação, tem que encontrar alguém. Mas a gente precisa se encontrar, porque senão a gente vai querer que o outro seja amigo, pai, mãe, psicólogo, diretor espiritual, a gente vai querer que o outro seja tudo, né? E a gente precisa que cada coisa esteja no seu lugar, né? Justamente, né? A Thalita está falando aí, como se tudo se resumisse a estar com alguém, né? A gente começou a nossa live falando isso. Que solidão não se resume, né? Não tenho alguém, né? Por isso do nosso tema ser só e estar só. E a gente precisa também fazer esse encontro, né? Se diagnosticar, olhar para a nossa humanidade, ver o que está acontecendo com a gente, por que que eu tive esse sentimento agora, o que que aconteceu, o que que me despertou, né? Se você tem a possibilidade, busca, né? Busca uma direção espiritual, busca uma terapia, né? Busca meios que vão te ajudar, né? Porque não adianta. Às vezes a sua solidão, o seu problema com a solidão vem lá da primeira live da carência afetiva, né? Ou vem da segunda, que é a desbloquear a afetividade com o perdão, né? Ou enfim, todo esse caminho, que vai ser um caminho que alguma coisa aconteceu que travou,
o mecanismo ali e que você não consegue estar só. Você não consegue ficar só, né? Amanda, considerações finais. Bom, minhas considerações finais são: aprenda a ser sozinho e não, aprenda a estar sozinho e não ser sozinho, né? Exatamente. Exatamente isso. Aprenda a viver sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas, mas se encontrar com aquele que é o único que vai saciar a sua alma, o seu coração, que é o único capaz de te tirar de qualquer solidão, né? De preencher todo esse vazio do seu coração, que é Deus. Para que você deixe transbordar aí nos seus relacionamentos este amor, né? E que os seus amigos, enfim, companheiro, familiares, possam sentir esse transbordar, né? A gente muda quando a gente se encontra com este amor. Então, deixe ser mudado por este amor. Deixe você viver essa solidão para se encontrar com Deus e se transformar nesse amor. Exatamente. E a Pessoal, sua? essa live vai ficar salva, se Deus quiser, ela vai ficar salva, né? Se a gente não tiver nenhum problema, mas não estamos tendo problema com isso. E indica essa live para as pessoas, marca as pessoas no comentário, posta no seu stories também. Fala, gente, eu assisti, assistam. A gente quer que muitas pessoas assistam, porque isso tem sido uma riqueza para muitas pessoas. Não, infelizmente, nós não encontramos, às vezes, tanta gente que fale sobre isso, né? Que fale sobre isso na igreja, que fale sobre isso de maneira clara, que consiga falar do problema e ajudar a resolver o problema, né? A gente tem se esforçado para fazer isso aqui. Então, por favor, não divulguem isso. Temos 25 segundos, vamos para a nossa foto. Deixa eu desativar os comentários. Vai lá. Segura aí, Instagram, pelo amor do Pai do Céu. 1, 2, 3 e... Foi. Mande, um beijo, viu? Beijo, gente. Tchau. Gente, Deus abençoe. Vamos acabar essa live aqui e que Deus abençoe cada um de vocês. Até Tchau. semana que vem. Se Deus